desinflamada, eu vou te falar uma coisa muito séria nesse vídeo. Se você continuar fazendo isso, você nunca vai conseguir desinflamar e emagrecer. Vou te contar em detalhes sobre isso. Na verdade, eu vou até sentar, porque o papo é tão sério. Vou até posicionar meu celular aqui, opa. Vou posicionar meu celular para ficar com os meus braços livres, porque o papo agora é de gente grande. E eu não quero ficar segurando, porque eu fiz um vídeo agora há pouco, meu braço ficou até necrosando aqui, de tanto que eu fiquei com o celular assim. Mas agora, sem brincadeiras, o papo realmente é sério. Na época que eu estava acima do peso, e por que toda vez eu falo isso? Na maioria dos vídeos eu conto sobre a minha história. Para você entender, eu também já passei por isso. E eu entendo as suas dores, e eu entendo o porquê que você faz alguns tipos de coisas. Mas qual é a minha função como profissional da saúde e como uma mulher que já passou pelo processo e graças a Deus, né, glória a Deus, venceu? A minha função é evitar que você passe pelas mesmas coisas que eu passei, que foram coisas que travaram muito o meu processo, que me atrapalharam muito. E como eu tenho um contato muito próximo com as minhas alunas, eu vejo esse padrão muito forte em 90% delas, que era o padrão que eu tinha que me atrapalhava, que eu vejo nela. Então, muito provavelmente você também tem esse padrão. Então, o que acontece? Quando eu começava um processo de emagrecimento, eu ficava tão ansiosa, mas tão ansiosa com os resultados, que eu ficava todo dia me pesando e me medindo, todo santo dia. Eu me pesava mais de uma vez por dia, eu ficava toda hora provando roupa, eu pegava fita métrica e ficava me medindo. E isso me causava uma ansiedade tão grande, porque eu estava tão ansiosa com aquele resultado, que se não chegasse no resultado que eu queria naquele dia, para mim não estava valendo. Eu falava, nossa, mas eu me medi de novo e não perdi nem 1 centímetro. Eu me pesei, eu não emagreci 1 grama na balança. Ah, não, porque o emagrecimento não é para mim, porque para mim nada dá certo, deve ter algum problema comigo, o meu corpo é diferente do corpo das outras, porque fulana teve resultado, ciclana teve resultado e eu não tenho, então para mim não serve. E aí o que eu fazia? Eu largava a mão de tudo. Eu simplesmente desistia do processo. E eu vejo esse mesmo padrão nas minhas alunas. Só para você entender, o Power D, que é o meu método de desinflamação e emagrecimento, a fase 1 desse protocolo é um desafio de 15 dias, onde nós fazemos uma desinflamação turbo do corpo. E eu proíbo as minhas alunas de ficarem se pesando e se medindo durante esse protocolo. Elas fazem isso antes e fazem isso depois dos 15 dias, para que dê tempo do corpo entrar em contato com as estratégias e, de certa forma, ter aí os seus primeiros resultados. E aí, o que eu vejo? Depois que elas finalizam o protocolo, todo santo dia, elas ficam se pesando. Pesa um dia, pesa no outro, mede no dia, pesa no outro. Aí elas falam assim, Carol, eu me pesei de ontem para hoje e eu não emagreci nem 1 grama. Eu aferi a minha cintura, lá medi a minha cintura, eliminei nem 1 centímetro a mais. Será que eu já tô em platô? A platô, para você entender, é quando a gente perde uma quantidade grande de peso e aí depois para de emagrecer. Não, porque eu devo estar em platô, já não é possível, porque eu deveria estar emagrecendo. E aí, ao invés de ficar preocupada com o processo que, né, elas precisam fazer para chegar até lá, elas ficam mais preocupadas que o corpo está em platô, que o resultado não está vindo. E eu não julgo, porque eu também era essa pessoa. Só que enquanto eu ficava focada nisso, primeiro, me causava um mal-estar péssimo, porque eu ficava muito ansiosa. Eu desistia do processo muito fácil, porque eu achava que não estava funcionando. E terceiro, é algo que não precisa ser feito. É uma coisa que a gente não precisa passar. Por quê? O nosso resultado, ele é ditado pelo processo. Ou seja, para que o resultado exista, a gente precisa passar pelo processo. Então, se a gente fica só focado no resultado que não conseguiu, isso de certa forma nos sabota, porque daí você pensa assim, para mim não tá funcionando. Aí eu vou começar a fazer loucuras, vou parar de comer, vou cortar carboidrato, porque daí eu acho que o processo vai acontecer mais rápido. E não vai. O platô, ele demora para acontecer. Não é em 15 dias, 20 dias que ele acontece, entende? É só quando a pessoa realmente perde uma quantidade bem expressiva de peso, às vezes meses, né? Aí sim pode ser que ela entre em platô, mas não no início do processo.
E por que que eu tô contando toda essa história aqui pra você? Porque se você também é essa pessoa que fica todo dia, todo dia, todo dia, e eu falo sem mentira, eu acho que eu falo isso com as minhas alunas e com as minhas pacientes todos os dias, porque é um padrão que a gente tem, e eu não julgo, porque nós fomos criadas desde pequenininha com esse negócio bitolando na nossa cabeça. Emagrecer, 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 balanço, balanço, balanço. E isso é uma coisa que acaba com o nosso psicológico. Depois que eu parei de focar nisso, aí eu coloquei como meta. Falei, eu não vou me pesar e eu não vou me medir durante um mês. Eu coloquei como uma meta pra mim. Não vou. Nesse mês, eu só vou me dedicar no processo, em tudo que eu preciso fazer pra chegar lá. E depois de um mês, eu vou ver os resultados. Aí sim, depois de um mês, eu ia lá, fazia minhas fotos, media, me pesava. Aí sim eu conseguia ver um resultado legal. Porque eu não estava preocupada com o resultado naquele momento, eu estava preocupada com o processo, porque é ele que traz os resultados. E eu estou te contando isso justamente para você começar a trabalhar isso na sua mente também. Não fique presa em balança, em ficar se medindo. É lógico que a avaliação, ela é muito importante. Eu sei disso, a gente precisa ter parâmetro de evolução. Mas isso não precisa ser feito todo dia, porque o processo, ele acontece progressivamente. Se a gente fica toda hora se medir, isso causa uma ansiedade muito grande, que pode ser um super sabotador no processo, tá? Então, a partir de agora, se você é essa pessoa, você vai trabalhar, eu tô trabalhando aqui com você exatamente como eu faço com as minhas alunas, com as minhas pacientes. Ó, você vai estipular uma vez para você fazer a sua avaliação. Uma vez por mês, vamos colocar assim. Eu estipulei isso com as minhas alunas também. Elas finalizaram o protocolo, aí eu falei, agora ninguém mais vai se pesar, ninguém vai mais se medir, ninguém mais vai fazer foto. A gente vai fazer isso somente no final do ano, antes das festas. Aí nós vamos fazer novamente. E eu quero que você faça exatamente o mesmo a partir de agora. Você vai estipular apenas uma vez para fazer essa avaliação a cada um mês, para ver os seus resultados. Aí pode fazer foto, pode fazer as medidas, pesa, tá tudo certo. Mas enquanto isso, não vai fazer para não ser um sabotador no seu processo, combinado? Agora me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Você é essa mulher que tem essa ansiedade por resultados rápidos e fica se pesando e se medindo todo santo dia? Me conta aqui que eu quero saber.